Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, subo aqui a essa tribuna da Assembleia Legislativa para discutir a gravíssima declaração ou declarações dadas na manhã de hoje pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o deputado Jorge Pisciani. Todos nós, deputados, deputadas e a sociedade carioca e fluminense acompanhamos a entrevista do chefe de poder, eu diria que com surpresa e estupefação. Não pelos dados lá colocados pelo chefe do Poder Legislativo, porque todos eles são de conhecimento público de todos os parlamentares dessa casa, mas do presidente vir a público de uma maneira tão intensa, colocar uma situação de gravidade que passa o Estado do Rio de Janeiro com muita clareza e na linha do que pensa a bancada do PSDB e aqueles parlamentares que fazem oposição ao governo do Estado nessa casa. O chefe do Poder Legislativo não usou meias palavras. O chefe do Poder Legislativo disse com absoluta clareza que o atual governador do Estado do Rio de Janeiro não dispõe mais de nenhuma condição para seguir governando esse Estado, seja por incompetência ou inépcia administrativa, seja por ter cometido, com muita clareza, crime de responsabilidade na condução do seu cargo executivo. O que o presidente da Assembleia Legislativa colocou é um pouco do que nós venhamos acompanhando, criticando e alertando ao longo das últimas semanas e últimos meses. Esse governo do Estado acabou. Não existe mais credibilidade nem autoridade para levar adiante o Rio de Janeiro. O Poder Legislativo foi extremamente diligente no enfrentamento da crise do Estado, fazendo o seu papel, dando a sua cota de sacrifício e aprovando um conjunto de legislações a pedido do Poder Executivo, muitas que nós julgamos equivocadas, com voto contrário da oposição, mas foram aprovadas, em linha com o acordo que foi firmado com o governo federal no âmbito do chamado Plano de Reequilíbrio Fiscal do Estado. Ora, compromissos com esse parlamento e com a população carioca e fluminense foram rompidos nesse processo. Compromissos assumidos de público, do alto da cadeira da presidência da Alerj. E eu vou aqui dar o mais emblemático. Foi dito à população do Rio de Janeiro, foi dito aos deputadas e deputados na sessão que votou a autorização para alienação das ações da SEDAI, que nenhuma outra medida seria votada no âmbito da recuperação fiscal do Estado sem que os salários estivessem colocados em dia. Os salários, como era óbvio, já se prever naquele momento, não foram colocados em dia, se rompeu a promessa e se colocou outras matérias em votação, como, por exemplo, aquela que eleva a contribuição previdenciária dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Depois foi dito aos deputados, quando da aprovação dessa matéria, que com essa aprovação estava concluída todo o arcabouço legal para viabilizar a assinatura do entendimento com o governo federal. E agora o governador do Estado vem a público e diz que isso não é verdade, que o Ministério da Fazenda está exigindo a aprovação da Lei de Tetos dos Gastos, que seria desnecessária, conforme o compromisso do Poder Executivo perante o Poder Legislativo, pela aprovação do aumento previdenciário de 11% para 14% e também do aumento da contribuição patronal de 21% para 28%. Ora, senhoras e senhores deputados, quando o chefe do Poder Legislativo vem a público e diz que o governador cometeu o crime de responsabilidade, e esse crime de responsabilidade foi atestado por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado, que rejeitou por unanimidade as contas do Estado em 2016, não existe mais nenhuma alternativa
ao Poder Legislativo fluminense, a não ser que a Comissão de Orçamento aprecie o mais rápido possível o parecer do Tribunal de Contas, vote esse parecer e que ele venha ao plenário para que as contas do governo possam ser recusadas e, a partir daí, possa ser definitivamente concluída o processo de afastamento do governo do Estado. A bancada do PSDB foi extremamente responsável durante todo esse processo. Nós não apresentamos o pedido do impedimento do governador no início do ano, diferentemente de outros partidos de oposição, porque entendíamos que faltava a base de comprovação legal que só poderia ser dado através do parecer formal do Tribunal de Contas do Estado. Quando o Tribunal de Contas, por unanimidade, rejeita as contas do governador, aí sim existe a materialidade para o pedido de impedimento e ele foi apresentado pela bancada do PSDB com a assinatura de todos os seus componentes, do nosso líder deputado Luiz Paulo, da deputada Lucinha, do deputado Silas Bento e a minha assinatura. Protocolamos esse pedido e hoje na casa se somam outros dois, o pedido do PSOL e o pedido do Movimento dos Servidores Públicos do Estado. Senhoras e senhores deputados, nós requeremos que o presidente da Assembleia Legislativa compareça na próxima sessão legislativa da terça-feira, para que, da cadeira de presidente da LERJ, ele poder explanar com absoluta clareza a sua visão sobre o governo do Estado do Rio de Janeiro, para que ele confirme aqui diante dos deputados estaduais o seu entendimento que o governador cometeu sim crime de responsabilidade e também para que nós possamos ter uma data definida para a votação das contas na Comissão de Orçamento e consequente encaminho dessas contas para apreciação do plenário. O que nós não podemos permitir é que o Rio de Janeiro siga sangrando em praça pública, porque enquanto sangra em praça pública o nosso Estado, com a paralisia do governo, com a falta de serviço à população, com o caos na saúde, com a paralisação de todas as nossas universidades, com o desastre na educação e com o colapso na área de segurança, quem está sofrendo as consequências desse desgoverno é a população carioca e fluminense. São os 17 milhões de cidadãos desse estado do Rio de Janeiro. Nós temos a obrigação, na representação dos cariocas e fluminenses, de agir rápido. Já existe a materialidade para o afastamento do governador. Nós do PSDB não aceitamos essa história que muitos tentam de usar a crise como escudo para proteger aqueles que foram responsáveis por ela. A crise que vive o Estado do Rio de Janeiro não nasceu de geração espontânea nem por ato divino. Foi ato de gestões sem compromisso com a responsabilidade fiscal, por incompetência, por corrupção e principalmente pela quebra dos princípios básicos da contabilidade pública e pela responsabilidade de alocação correta dos recursos, como manda a Constituição do Estado, a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso, alerto aqui do alto dessa tribuna, não podemos postergar mais essa situação. O Rio de Janeiro não pode continuar paralisado. É nossa responsabilidade chamar aos governantes a sua responsabilidade e iniciar imediatamente o processo de impedimento do governador e do vice-governador do Estado, que foram corresponsáveis pelo descalabro das contas de 2016. Senhores deputados e senhoras deputados, não há alternativa. Cada dia que se perde na avaliação dessa questão é mais sofrimento para a população do Rio de Janeiro. Não adianta achar que não agir e empurrar com a barriga vai resolver o problema. Todas as respostas e promessas foram feitas em vão. Sofrem os servidores com salários atrasados, sofrem aposentados e pensionistas e sofre principalmente a população desse Estado que não tem mais governo, que não tem mais condições de sofrer dessa maneira e que perdeu a esperança no futuro. É nossa responsabilidade e nós não podemos fugir a ela. Nós requeremos o imediato afastamento do governador e do vice-governador do Estado. Requeremos que a mesa diretora da LERJ, depois do pronunciamento hoje do presidente da Casa, coloque para frente e aceite o pedido que o PSDB fez de abertura de impeachment da chapa do governador e do vice
para que a gente possa encerrar esse sofrimento, encontrar um novo caminho e buscar virar essa página. Não há saída para o Rio de Janeiro com esses governantes. Não há saída para o Rio de Janeiro sem o resgate da credibilidade da autoridade pública. Não há saída para o Rio de Janeiro sem o fechamento com o acordo do governo federal. Agora, um governador desacreditado, sem credibilidade, sem autoridade, não tem condições de levar essa agenda adiante. Por isso, senhora presidente, nós esperamos terça-feira, na cadeira da presidência, o presidente da Assembleia Legislativa para que confirme tudo o que ele disse hoje ao meio de comunicação e possa dizer aos deputados que está acatado, está aberto o processo de impedimento do governador e do vice-governador do Estado. Essa é a nossa responsabilidade, é assim que vamos nos conduzir. E, senhora presidente, a hora é muito grave, a crise é muito grande e nós não podemos faltar à população do Rio de Janeiro nesse momento de tanta aflição. E resolver o problema é enfrentá-lo de frente, reconhecer que ele existe e dizer adeus, tchau, para o governador, porque ele não tem mais condições de governar o Rio de Janeiro. Obrigado, senhora presidente.